boxeador mais forte de Hajime no Ippo? Em meio a uma pergunta como essa, é inevitável que todo tipo de nome surja nesse debate. Takamura, Ricardo, Sendo, Oli, Ippo, Mashiba, entre muitos outros, esses são alguns nomes frequentes a serem debatidos quando falamos dos mais fortes, seja pelos feitos já apresentados por algum desses ou até mesmo o potencial que alguns têm de se tornarem verdadeiros monstros no futuro. No entanto, em meio a tantos campeões nacionais, campeões mundiais com cartéis invencíveis ou até mesmo multicampeões em múltiplas categorias, existe um nome que não sai da minha mente sempre que esse tipo de conversa surge. Ou melhor, dois nomes. Se ser forte representa mais do que vencer lutas, mas também superar qualquer tipo de adversidade para alcançar o topo, fica difícil não apontar esses dois lutadores como os mais absurdos de todos: Mekota Ginpachi e Genji Kamogawa. Que você tá surpreso que eu aponto esses dois velhos como os mais fortes? Isso é mais do que natural. Quem olharia para esses dois e diria que eles sequer sabem dar um soco. O erro crucial é julgar esses caras pela aparência sem saber o tipo de lenda que esses caras eram em seu auge. Se vencer um oponente formidável, portar um cinturão e um título, ou sequer possuir um cartel invicto de vitórias, dá o direito a um lutador se proclamar o mais forte sobre a terra, o que o Kamogawa e o Nekota fizeram, ainda jovens, lhes daria o direito de se proclamarem os mais fortes sobre os céus. E me pergunto o estrago que os dois fariam hoje na era moderna do boxe. Eles podiam não ser tão fortes em quesito físico quanto um colosso como Takamura, que ao trocar socos com o Hulk, ecoava um som assustador pela arena. Pode ser que eles não possuíam uma aptidão tão apurada quanto a do Ricardo, que mesmo em 70 partidas de boxe não foi derrotado uma única vez. Mas, em se tratando de espírito de um verdadeiro boxeador, isso é o que esses dois ostentavam de sobra. Punhos inabaláveis que em sua época foram capazes de alcançar o topo do Japão e, para além disso, o mundo, sendo os dois personagens que derrotaram sozinhos os Estados Unidos da América. Apesar da minha idade, eu fiquei bem empolgado quando vi o Genchan ganhar o mundo. Quando vi o Takamura lutando daquele jeito contra aquele americano, não teria jeito de eu não lembrar de você lutando. E é sobre isso que vamos falar aqui hoje, sobre como dois meros boxeadores, através de seu espírito de luta, foram capazes de desafiar uma nação inteira. Genji Kamogawa aparece pela primeira vez ainda no segundo capítulo de Hajime no Ippo. Não é pra menos, afinal, além do Takamura, ele foi o único a notar o potencial absurdo do nosso protagonista Ippo pro boxe. O que se pode dizer acerca do Kamogawa é que ele é um verdadeiro nerd quando se fala em boxe, um treinador completo. Seu conhecimento acerca da nobre arte espantaria até os treinadores mais experientes e os lutadores mais fortes. Não à toa que sua academia fora o ponto de surgimento de dois monstros: Takamura Mamoru, super campeão de múltiplas categorias, um matador de urso amplamente conhecido como um gênio e maior boxeador dessa geração. Embora treinado na academia Kamogawa, o próprio treinador não atribui as conquistas do Takamura à sua academia e treinamento. Segundo ele, é bem provável que mesmo sem o seu auxílio, essa anomalia das lutas com os seus próprios punhos se tornasse o que ele é hoje. Com seu talento mais do que natural para o boxe, não é como se o Kamogawa tivesse produzido esse mega campeão, mas sim como se a sua academia tivesse um campeão ali, sendo completamente diferente do segundo caso, o real herdeiro da vontade do treinador, Fujin, ou o Deus dos Ventos, para os mais íntimos, Ippo Makunochi. Um verdadeiro ponto fora da curva, um ser que dominou os ringues japoneses durante sua carreira, a verdadeira obra-prima do treinador Kamogawa. Embora muito talentoso, sendo desde o início um diamante bruto, se não tivesse recebido auxílio do treinador, era provável que ele continuasse sendo apenas isso, um diamante bruto em busca de ser lapidado. É possível dizer que esse é o maior orgulho do Kamogawa, o qual nós ansiamos por ver o seu retorno triunfal um dia aos ringues. Porém, muito se fala sobre o quão gloriosa foi a fase do Ippo no auge, como campeão, mas pouco se fala na sua trajetória até o topo, a qual particularmente é brilhante, sendo a reta final sua luta contra o Sendo, que eu até hoje considero a melhor luta do mangá inteiro. E é com essa luta que tudo começa.
na preparação para a mesma em uma situação crítica, como a luta pelo título nacional contra um boxeador do calibre do Sendo, um treinamento intensivo fora do padrão cairia como uma luva, e assim o treinador Kamogawa o fez. No capítulo 225, o treinamento intensivo se iniciaria em uma pensão nas montanhas com uma floresta densa. Um treinamento completamente diferente seria iniciado. Um treinamento feito para separar os mais fracos de verdadeiros guerreiros. Apenas aqueles com real espírito de luta sobreviveriam. Mas o mais importante era quem os auxiliaria naquele treinamento. O dono daquela pensão era ninguém mais, ninguém menos que Nekota Ginpachi, um velho amigo do treinador Kamogawa. A reação de ambos ao se verem era mais do que natural e automática do que qualquer outra. Como bons velhos amigos que não se viam há tempos, os dois logo partiam para um abraço amigável com o intuito de matar a saudade. E ao se aproximarem, quase que de maneira automática, do absoluto nada, seus punhos se cerravam e socos eram disparados em uma velocidade absurda. O clima mudava por completo. Aqueles dois não eram simples amigos, mas sim verdadeiros rivais. Ainda em suas juventudes, ambos caíram na porrada diversas vezes ao se encontrarem nos ringues, em uma época verdadeiramente primitiva do que hoje conhecemos por boxe. Esses dois se enfrentaram diversas vezes em combates tão emocionantes quanto violentos. E ao descobrir que esses dois velhos, a princípio fracos, ao se julgar pela aparência, na verdade eram boxeadores de fato, a pergunta automática que surge nas nossas mentes é: quem é ou quem era mais forte? Quem foi verdadeiramente superior nos tempos de ringue desses dois no auge? Que você não cala logo a boca e aceita a verdade? Fui eu quem venci 3 vezes. Eu não teria tanta certeza. Fui eu quem tive o melhor placar. Não tente tirar isso de mim, velhote. A realidade é que uma resposta clara e objetiva sobre quem era de fato superior em seus auges nunca chegou a ver a luz do dia, uma vez que eles se combateram em 5 lutas diferentes, a qual cada um venceu 2, com o último embate terminando em empate. Mas se questionar acerca de qual dos dois era mais forte é um questionamento fútil e infantil. A real pergunta a ser feita é: qual era o nível de ambos perante os demais lutadores da época? E como eles se comparam aos lutadores dessa era? No capítulo 377, antes da insana luta de Mamoru Takamura versus Bryan Hawk, existe um diálogo interessante, onde Nekota questiona o Kamogawa sobre ele ter tomado um soco do campeão Bryan Hawk, no que ele diz que, se fosse com ele, as coisas seriam bem diferentes, e que ele acabaria com o lutador ali mesmo. Mas será mesmo? Será que esses dois eram de fato tão fortes quanto dizem e fazem parecer? Ou não passam de dois velhotes se gabando a respeito de seus dias de glória? Para descobrirmos o quão poderosos esses dois eram, temos que voltar um pouco no tempo. Ou melhor, um pouco não, vamos voltar muito no tempo. Mais especificamente, após o fim da Segunda Guerra Mundial. Perder uma guerra não é fácil, e o Japão, pela primeira vez na história, experienciava essa dura realidade. Com o agravante das 2 bombas nucleares e a tragédia de Hiroshima e Nagasaki, o país estava arrasado e a ocupação americana, pouco a pouco, fazia-se mais presente. Apesar de tudo isso, não se pode chorar acerca dessas tragédias para sempre, e o povo rapidamente entendia essa realidade, com a reconstrução do país sendo a principal prioridade. O epicentro dessa reconstrução era Tóquio, o lugar onde tudo, mesmo que devagar, parecia florescer novamente. E esse era o lugar onde o jovem Kamogawa e o jovem Nekota treinavam. Mesmo que em tempos difíceis como aqueles, o espírito de um lutador exige treinamento, e assim eles o faziam. O seu cardio correndo incessantemente todas as manhãs, faça chuva ou faça sol, era garantido. Aqueles dois eram o melhor que Tóquio podia oferecer no quesito de combate. A começar pelo Nekota, ele é o talento natural. Dada a sua criação no interior, ele desenvolveu reflexos e sentidos extremamente apurados. Em seu auge, eram poucos aqueles que sonhavam em sequer encostar nele com sua velocidade e esquivas perfeitas. Por outro lado, Kamogawa Kenji era o perfeccionista, um verdadeiro apaixonado pelo mundo das lutas. Ele sonhava em um dia elevar sua técnica ao auge. Seu conhecimento e estudo sobre a luta, aliado à sua experiência, o tornaram temido pelos ringues de Tóquio, podendo bater de frente com qualquer tipo de lutador de qualquer estilo. A diferença substancial entre esses dois é a de que, enquanto o Nekota representava o lado mais instintivo e emocional, o Kamogawa era o lado mais racional da dupla, sejam nos ringues ou fora deles.
Se existia uma realidade, era de que somente o Kamigawa poderia fazer frente a um lutador do calibre do Nekota, e a recíproca era verdadeira, já que somente o Nekota poderia enfrentar alguém do nível do Kamigawa. Porém, existia mais um. Aqueles dois não eram as únicas anomalias quando falamos de luta. Existia mais um diamante naquele lugar. Com cabelos loiros, olhos azuis, o que mais chamava a atenção nesse era o fato de que ele não era japonês. O Sargento Anderson era um soldado altamente respeitado dentro do exército americano. Antes mesmo da Grande Guerra, ele era um prestigiado boxeador que ocupava o top 5 do ranking mundial dos pesos médios. Se não fosse pela guerra, o mais provável é que ele sairia como o campeão mundial com sobras. Se o Kamigawa era o lado mais racional e o Nekota emocional, o Anderson se encaixava como o lado mais selvagem e predatório. Sendo típico americano, tudo aquilo que ele não consegue por mérito, ele tomava à força. Se os habitantes da Terra do Sol Nascente tinham qualquer esperança na reconstrução da nação, ele estava lá para lembrá-los que ante a América, os japoneses eram nada mais que uma raça inferior, segundo suas próprias palavras. No ringue, em plena luz do dia, ele espancava qualquer um que ousasse desafiá-lo. Naquele tempo, as lutas no Japão estavam longe do refinamento que possuíam no resto do mundo. Desde regras básicas até uma simples divisão de categoria de peso eram completamente desconhecidas para qualquer lutador japonês, e as técnicas não ficavam muito longe de serem tão defasadas quanto. A luta nada mais era que um simples entretenimento onde dois lutadores entravam e se batiam até a exaustão. As lesões e fraturas eram elevadas a outro nível, e o juiz só parava a luta quando um dos lutadores de fato não podiam continuar. A única recompensa para participar de tudo isso era dinheiro suficiente para pagar o almoço daquele dia. A luta não era pela glória ou fama, mas sim pela sobrevivência. Se o nível em todos os âmbitos da luta naquele país era tão baixo, era de se esperar que o nível dos lutadores não fugisse muito disso. Seria quase impossível encontrar um único homem capaz de vencer um lutador top tier como o Anderson. E mesmo Nekota e Kamigawa sabiam disso. Pesando não muito mais que 60 quilos, eles seriam no máximo um peso galo. Bater de frente com um americano daquele tamanho seria loucura. Mesmo que ambos se juntassem, não seria possível. O Nekota ignorava a razão. Ele queria a todo custo encher aquele americano arrogante de soco e exaltar o seu orgulho japonês, provando novamente como ele é o aspecto emocional da dupla. Ao passo que o Kamigawa, o aspecto racional, tinha ciência do quão longe eles estavam em comparação ao Anderson. Os americanos não só estavam satisfeitos em humilhar os japoneses no ringue, bem como o faziam fora dele. Aos pés da população eles jogavam comida no chão, como quem joga lavagem aos porcos. O povo, naqueles tempos difíceis, sem escolha, pegavam tudo que lhes era dado, exceto uma garota. Uma garota era diferente, ela não cedia, ela nem sequer olhava para aquelas migalhas jogadas aos mais pobres. O Kamigawa se espantava, ela não iria pegar aquilo? Será que ela não sabia o quão aquilo era valioso naqueles tempos difíceis? Ela tinha ciência de que aquilo era valioso, mas em hipótese alguma era mais valioso que o seu orgulho como japonesa. Aquilo impressionava a dupla, mesmo em um momento tão difícil, haviam aqueles que carregavam orgulho e honra reais, algo que nem mesmo aquele americano arrogante podia tirar deles. Segundo Nekota, aquele seria o orgulho e a força de vontade necessários para derrotar até mesmo um monstro do nível do Anderson. Escute bem, nem pense em se vingar contra o Anderson. A América está há pelo menos 10 anos à frente no quesito de luta. Não. Nem mesmo 10 anos seriam suficientes para alcançá-los. Lá, eles têm classes de peso, eles progridem a cada ano de várias maneiras diferentes. Eles usam a lógica a fim de superar coisas como um espírito de luta. O que eles fazem é completamente diferente do que nós fazemos. Eles não chamam simplesmente de luta, eles chamam isso de boxe. Porém, qual teoria estava correta? O espírito e força de vontade superam a lógica e técnica, ou o inverso é o verdadeiro? Eles teriam a chance de testar essa tese mais cedo do que pensavam. De repente, aquela mesma garota que viram mais cedo, a mesma que falou para eles sobre o orgulho de um japonês, era perseguida por ninguém mais, ninguém menos que o próprio Anderson. Se durante o dia sua diversão se resumia em bater nos mais fracos, à noite a diversão era a caçada, buscar por mulheres para satisfazer os seus próprios desejos. Era esse tipo de hobby doentio e sádico que fazia parte do cotidiano daquele americano. Eu tô entediado. Meus dias de empolgação foram tirados de mim. Eu preciso achar uma forma de eliminar esse tédio.
o cara que eu bati mais cedo não foi suficiente. Eu pensei que ele serviria para acabar com o meu tédio, mas os japoneses se provaram ser fracos até para isso. Existem formas limitadas de se divertir nesse lugar, e elas se limitam em lutar com os homens e devorar as mulheres. Isso lembra algo, não? Um japonês nunca me derrotaria. Isso é impossível. Vocês querem me derrotar? Querem mesmo isso? Então me tragam todas as mulheres do Japão, e eu darei a elas os meus genes. E quem sabe em 20 anos vocês terão um país cheio de campeões. Antes mesmo do Takamura sequer nascer, antes dele enfrentar o Hulk, o Kamogawa já teve que lidar com um americano arrogante no seu tempo. O Anderson não aceitaria que aqueles dois entrassem no seu caminho. Se eles queriam proteger a garota, então que eles o fizessem com seus próprios punhos. Ali agora eles tirariam a limpo. Se a força de vontade e o espírito de combate superam até mesmo a lógica e a técnica. O Nekota já chegava armando um soco, mas era interceptado pela esquerda do sargento. Um direto era jogado para completar e em um instante o Nekota já estava sangrando. Se um já foi, então que vem o próximo, sem sequer ter tempo de reação. Um soco devastador assolava o Kamogawa. Uma sequência vinha e o inferno começava. Mesmo que estando em dois, aqueles caras foram massacrados pelo americano. E tudo que lhes restava era uma derrota humilhante. O pior sentimento possível para um lutador. Um companheiro do Anderson se aproximava dos dois. Miguel Zeio. É isso mesmo. Esse é o mesmo Miguel que futuramente se tornaria o treinador do Brian Hulk e do Wally. O Miguel era a antítese do Anderson e dos demais americanos. Ele tá aqui para nos mostrar que, embora muitos americanos cometessem atrocidades naquela época, essa não era a realidade de todos eles. O Miguel achava um saco essa atitude sem sentido anti-japonesa e de certa forma até admirava o espírito de luta japonês. Ele alertava para o próprio bem daqueles dois que, se quisessem se manter seguros, deveriam ficar longe do sargento. Porém, algo que pouco se notava era que, mesmo tendo espancado aqueles dois, o Anderson ficou satisfeito. Ele ficou tão satisfeito com aquela surra que ele deu neles que até mesmo se esqueceu de perseguir a garota. Isso só mostra como aqueles dois não eram brincadeira e tinham muito a evoluir e oferecer em uma luta. A garota, de nome Yuki, estava a salva. Ela viajou até Tóquio em busca de novas oportunidades, porém não havia um modo de prevenir que o que ocorreu ali se repetisse. Sendo assim, o Kamogawa oferecia a ela um tempo para morar com ele, enquanto ela se estabelecia, ao passo que o Nekota, com ciúmes, rapidamente também se mudava para a casa do Kamogawa. Agora, o Kamogawa não só teria que lidar com aquele cara nos treinos ou nos rings, como na sua própria casa. A partir daí, os três viveriam juntos em uma rotina que se mostraria bem saudável. Se os dois passavam boa parte do seu dia treinando, aí o que fazia questão de cozinhar para repor as energias de ambos e ajudá-los no seu treinamento. Apesar de ser uma vida simples, ela em momento algum parecia estar insatisfeita. Muito pelo contrário, ela demonstrava uma felicidade genuína e o que ela mais gostava era de observar os girassóis que ficavam na frente de casa. Ao passo que essa felicidade dela trouxe mais motivação para aqueles dois, em especial para o Nekota. A cada luta ganha nos rings era motivo de comemoração, afinal ele não só estava em excelente forma como poderia trazer mais dinheiro para casa. Já o Kamogawa, mais e mais deixava o seu lado perfeccionista falar mais alto. Em qualquer luta, mesmo ganhando, ele saía insatisfeito. Seu nível e sua habilidade nem se comparavam com aquele americano. Mesmo que quisesse muito, era como se ele nunca fosse se tornar um boxeador de fato. Para ele, aquelas lutas não passavam de um mero treinamento. Ele se incomodava até mesmo com o nível do Nekota. Segundo ele, o seu amigo e rival parecia estar relaxado demais. Nas suas últimas lutas, ele havia levado muito mais socos que o habitual. Algo estranho vindo de um lutador amplamente conhecido por seus reflexos e esquiva perfeita. Mas aquilo não era fruto de falta de treinamento ou sequer de desleixo. Como ele mesmo dizia, seu corpo estava estranho. Ele sabia que era capaz de se esquivar de todos aqueles socos feridos, mas de alguma forma o seu corpo não era capaz de acompanhar. Era como se seu corpo não tivesse em sincronia com a sua mente, como se seu corpo não o obedecesse. Mas o que poderia ser isso? Como o corpo para de reagir dessa forma? No capítulo 402, algo interessante acontecia. Enquanto os três jantavam, o Nekota pedia para um copo d'água. E ao passar o copo para ele, a Yuki se espantava. Ele, de forma bizarra, não conseguia pegar o copo. E para piorar, suas mãos tremiam. Para qualquer um com o mínimo de conhecimento acerca desse tipo de sintomas, sabe muito bem pelo que o Nekota estava passando. E em se tratando de um boxeador, fica muito claro. Encefalopatia traumática crônica, popularmente conhecida
como a demência pugilística. Essa é uma doença neurodegenerativa que, em grande parte, é causada devido a repetidos impactos na cabeça, sendo obviamente comum em pugilistas que passam boa parte de suas vidas tomando porrada nessa região. Uma doença que afeta diretamente o cérebro, sendo capaz de gerar a perca da coordenação motora e demência. Porém, como isso era possível? Um dos maiores talentos do Nekota era sua esquiva excelente. Pelos sintomas, a doença não poderia ter surgido dos socos tomados nas últimas lutas. Só havia um lutador capaz de pegá-lo. Apenas um lutador capaz de acertá-lo com socos verdadeiramente poderosos. O seu melhor amigo e maior rival. Aquela fatídica luta. A luta que terminou em empate. A luta que os dois debatem até hoje sobre quem ganhou. Foi nessa luta, foram aqueles socos que começaram com tudo isso. Como você reagiria a isso? Como você poderia dizer pro seu melhor amigo que a causa de sua ruína foram os punhos dele? O Nekota, mais do que ninguém, sabia que o Kamigawa queria ser um boxeador de verdade. Mas se ele soubesse daquilo, poderia carregar o fardo de tal forma que nunca mais poderia entrar em um ringue novamente. Então, ele esconderia aquilo pelo bem do seu amigo. No entanto, a demência do pugilista é algo que só se adquire por suas próprias escolhas. Aqueles que sobem em um ringue têm ciência das consequências a serem causadas em seus próprios corpos. Mas e quando seus problemas advêm de algo completamente fora do seu controle? A Yuki já morava com eles há algum tempo, porém nem o Nekota ou o Kamigawa se deram o trabalho de perguntar a ela sobre o seu passado. De onde ela veio exatamente? E o que ela estava fazendo em Tóquio. Porém, assim como o contexto do Nekota era óbvio em apontar qual o seu problema, o contexto da Yuki era mais óbvio ainda. Uma garota que aparece do nada, vinda de outro canto do país, naquele cenário de pós-guerra após a queda das bombas. Era meio óbvio que a Yuki era de Hiroshima, e ela era uma das vítimas e sobreviventes da radiação da bomba nuclear. Assim como Nekota, ela também estava doente. Não faço ideia de quando meu corpo vai colapsar. Então eu vim para Tóquio em busca de ter pelo menos uma vida normal. Eu busquei por esperança e quando eu cheguei aqui, eu vi vocês dois lutando. Ver vocês se esforçando tanto me deu a energia que eu precisava. Vocês me deram coragem para sobreviver. O Kamigawa era o único que sabia sobre o problema dela, então ele se comprometia a não contar a ninguém. Nem mesmo Nekota precisaria saber daquilo, e ela poderia ficar o quanto ela quisesse por lá. O Kamigawa entendia. Ele entendia que ele poderia ser considerado alguém verdadeiramente forte. Enquanto um lutador, ele era, de fato, alguém poderoso. Mas ele nem se comparava a Yuki ou Nekota. Aqueles dois estavam sozinhos carregando uma dor indescritível, e mesmo assim, seguiam em frente. O próprio Kamigawa se perguntava se ele podia ser tão forte assim. Se o objetivo do Nekota era esconder do Kamigawa o seu problema, e principalmente se assegurar de que a doença não progredisse, ele teria que passar o máximo de tempo possível fora dos ringues. Para isso, ele necessitaria de outra forma de ganhar algum dinheiro, por mínimo que fosse, e assim ele o fazia. Uma bicicleta, ele encontrava uma nova forma de fazer uma grana, trabalhando como uma espécie de taxista. Esse trabalho não só lhe garantia mais segurança, como lhe pagava bem melhor do que as suas lutas, ao passo de que ele sempre dava presentes para Yuki. No entanto, isso não impedia sua doença de progredir. Se ele dava um vestido a Yuki, no dia seguinte, ele dava um vestido do mesmo modelo, sem sequer ter se lembrado de que já tinha presenteado ela para início de conversa. Com sinais claros de demência ficando mais aparentes a cada dia e com os espasmos e tremedeiras aumentando. O que ele descrevia é o que muitos antes e depois dele descreveriam acerca desse tipo de doença. Não é um sinal claro de quando ele vai entrar em uma crise. É como um interruptor que liga e desliga, sem ele nem ao menos ter controle. Mesmo enquanto trabalhava nas ruas, ele poderia passar mal. Em casa ou em qualquer lugar, a sensação de insegurança e de impotência por não poder controlar o próprio corpo é o que o matava aos poucos. Apesar de tudo, ainda era possível para ele disfarçar e esconder bem sua condição. E ao treinar com Kamigawa, ele se esquivava com maestria de cada soco. Em um treino de um round com 3 minutos, era impossível para Kamigawa alcançá-lo. É no capítulo 403, a fim de esquecer um pouco tal problema, que ele sai a passeio com a Yuki, visitando cada ponto da cidade de Tóquio em reconstrução. O sentimento de leveza, não só de estar com a garota que ele tanto gostava, como por andar por tais pontos e notar a diferença e mudança pela qual a nação passava, era um sentimento genuinamente bom. Isso até aquele monstro aparecer de novo. Novamente, em plena luz do dia, tava lá pra todo mundo ver. O Anderson havia derrotado mais um japonês derrotado, e aquilo era inaceitável.
É óbvio que o Nekota não podia deixar isso barato, e é nesse ponto que vemos a real diferença dessa dupla. Kamogawa, ele derrotou mais um. Já é o sexto que ele manda pro hospital. Precisamos fazer algo. Será que você corre dele porque você sabe que vai ser uma luta unilateral? Você jogou fora o seu orgulho como japonês? Isso tudo é irrelevante, lutas possuem classe de peso por uma razão. É uma luta justa entre dois homens, de força equivalente. E é aí que coisas como técnica e o espírito de luta entram. Mas aquele soldado tá em um nível completamente diferente. Não vejo como alguém o qual eu poderia testar minhas teorias. O Kamogawa, mais uma vez, representava esse lado racional, o lado que os outros não queriam ouvir, o lado que dizia que eles não podiam vencer. Mas se o lado racional dizia que eles não venceriam, o lado emocional da dupla só tinha uma realização ao olhar para aquela montanha de músculos americana. Você quer ver isso? Uma luta com força de sobra? Eu sempre soube que chegaria o momento onde eu teria que enfrentá-lo. O Nekota tinha certeza que podia vencer, mas ele não era o único. Todos ao seu redor, todos que o conheciam, tinham certeza. Ele era o único capaz de bater de frente contra aquela muralha intransponível. O próprio Kamogawa ressaltava que em uma luta de puro instinto e reflexo, o Nekota não falharia. E ele seria a única esperança deles de derrotar aquele cara. Era mais do que nítido que o motivo dele querer lutar com o americano tinha em parte o seu orgulho japonês na reta, mas a grande verdade é que ia muito além disso. No fundo, o que ele mais queria era impressionar a Yuki. Desde o início, desde quando eles apanharam lá pro Anderson, ele deixou mais do que claro o que ele sentia por ela. O grande porém é que o que ele sentia por ela era o mesmo sentimento que ela sentia pelo Kamogawa. Uma situação extremamente complicada, o que fazer quando a mulher que seu melhor amigo ama, na verdade gosta de você. O Kamogawa, acima de tudo, sabia que ela gostava dele. Ela mesma já havia tentado várias e várias vezes se declarar pra ele, mas ele sempre interrompia. Não importa se ele também gostava dela ou não, ele não poderia fazer aquilo, ele não poderia trair o seu melhor amigo. Então, em um dia chuvoso, a fim de testar se o seu amor era de fato recíproco, o Nekota fazia uma proposta a ela. Ele finalmente havia marcado, ele lutaria com o americano. Aquela seria a sua última luta. Para encerrar sua carreira com chave de ouro, ele esmagaria aquele americano com seus próprios punhos. Depois, ele voltaria ao interior em busca de uma vida mais pacata. Seu desejo era que ela não só fosse assistir à luta, como fugisse junto com ele para o interior. E o mais importante de tudo, ela não deveria contar nada disso ao Kamogawa. Era nítido que a intenção do Nekota era poupar o fardo do seu amigo. Ele faria uma última luta e então sumiria para o interior. Assim, o Kamogawa jamais saberia de suas sequelas e, sendo assim, jamais carregaria qualquer tipo de culpa pelo que aconteceu. Os dois poderiam viver pelo resto de suas vidas junto do que eles mais amavam, seja o Nekota com a Yuki ou o Kamogawa com o boxe. No capítulo 405 é dado início à luta predestinada. Japão versus Estados Unidos, Nekota versus Anderson. O local lotava, todos tinham certeza que dessa vez o sargento rodaria. Dankishi, um boxeador e amigo da dupla, seria o auxiliar do Nekota. Ele mais do que ninguém sabia da força daquele lutador. Porém, enquanto todos aguardavam, na sala de espera, o pior acontecia. Aquilo tinha voltado. Mãos tremendo, visão turva, raciocínio alterado, como um interruptor ligado do nada, mais uma crise assolava o nosso boxeador. Sua fraqueza era tamanha que ele nem sequer conseguira apertar suas bandagens. Ele implorava para que seu corpo voltasse ao normal. Seria só mais uma vez, só dessa vez, só para enfrentar esse cara, apenas mais essa luta. Ele precisava fazer isso por ela, e ela quebrava sua promessa. Com medo do que pudesse acontecer com ele, ela contava tudo pro Kamogawa, mas ele nem ligava, como ele mesmo diz. Se alguém quiser lutar com o americano, que lutem, ele não tem nada a ver com isso. E em se tratando do Nekota, ele ficaria bem. Não teria como compará-lo com os fracos que caíram para aquele americano, mas a situação mudava de figura quando ela começava a falar sobre como o Nekota não estava normal. Ele andava estranho, a repetição do comportamento, os sinais de demência, a falta de coordenação motora. Ela sabia que havia algo de errado com ele. O Kamogawa, como boxeador experiente que é, ligava os pontos rapidamente. Se o Nekota de fato estava afetado, essa luta em hipótese alguma deveria acontecer. Lutar com alguém do calibre do Anderson nesse estado é praticamente suicídio. Eles precisavam por tudo que é mais sagrado para essa luta. A hora de lutar chegava, mas o corpo não respondia. Ele continuava a tremer, sem parar. Porém, em um instante, novamente como um interruptor que liga e desliga do nada, a crise cessava.
E agora ele estava pronto para encher aquele americano de porrada. Os dois lutadores subiam no ringue, a excitação da plateia era notável. Mas o que mais chamava a atenção era o calção do Anderson. 6 caveiras marcadas. Se o Ippo marca estrelas em seu calção, a fim de contar as vitórias e defesa de cinturão, aquele cara, de forma extremamente mórbida, colocava caveiras para representar suas vítimas. E aquele japonês bem na sua frente seria o próximo. Essas marcas no meu calção representam o número de japas que caíram para mim. Vou levar isso para a América como uma lembrança. Os dois lutadores se aproximavam do centro do ringue, as regras eram repassadas, porém alguma coisa tirava a atenção do Nekota, que olhava em volta. O Anderson se irava, ele estava fazendo aquilo de propósito, agindo como se nem tivesse interessado na luta, como se aquilo não fosse nada. Ele pagaria muito caro. A realidade é que o Nekota estava procurando pela Yuki na plateia, porém ela ainda estava a caminho. Não só ela, como Kamogawa vinha junto. Ao entrarem no local, tudo que se podia ouvir eram gritos ensurdecedores. A plateia vibrava. Mas qual o motivo de tanto ânimo? Será que o Nekota tinha sido derrotado? Será que ele tinha sido mais um a cair para aquele americano? Na verdade, a realidade era simples. O americano, pela primeira vez, estava de joelhos. Como isso era possível? Ninguém até então tinha sido capaz de sequer fazê-lo tontear. Como ele havia derrubado aquele gigante com tanta facilidade? O Anderson se levantava e a luta era reiniciada. E logo ficava evidente o porquê do Nekota estar na vantagem. Os socos do Nekota, eles são como lâminas. É bem possível que socos como esses nocauteiem até um homem desse tamanho. Um soco era disparado pelo Anderson, mas facilmente era desviado. Aquilo era incrível. Era o terceiro round, o corpo do Nekota nem sequer mostrava qualquer sinal de sequela. Ele conseguia ver perfeitamente cada soco lançado na sua direção. 1, 2 e 3, e em 3 movimentos o corpo do Anderson já estava sendo arrebentado. Um soco na velocidade máxima era disparado, seguido de uma esquiva. Existe algo que nem mesmo o Anderson havia notado. Ele podia ter aquele tamanho todo, que lhe conferia um poder de nocaute e força bruta letais, mas isso só funcionava se ele conseguisse atingir o seu alvo. Aquilo era velocidade de verdade. A velocidade que alguém com todo aquele peso e músculos nunca poderia alcançar. Mais um golpe jogado e nada. O desvio era inevitável. As comparações logo começavam a surgir. Diziam que aquilo era comparável a um bombardeiro americano gigante tentando atingir um avião japonês bem manobrado. Como manobras aéreas, o Nekota passeava pelo ringue. Como um fantasma, mais e mais, sua velocidade aumentava, ao passo que o volume de golpes também. Era só mais um na cara e ficava nítido para todos ali, sejam a plateia, o Kamogawa, Dankishi ou a Yuki, que ver aquele cara lutando era sem igual. Era como se eles estivessem vendo uma obra de arte bem na sua frente. O gongo soava e o terceiro round era finalizado. Parece que você conseguiu escapar de novo, não é mesmo? Aquilo era um absurdo, dessa vez era o japonês que humilhava o americano. O sargento não aceitaria isso. Cair para um japonês, para uma raça inferior, jamais. Ele não mancharia as listras da bandeira. Por qualquer que fosse o método, ele venceria. O Nekota, agora em 100% completamente aquecido e para completar tendo sua amada assistindo, agora iria com tudo. Ele enterraria o rosto do Anderson na lona. Porém, quando o quarto round estava prestes a iniciar, alguma coisa acontecia. O Nekota nem sequer se mexia direito. Era como se ele estivesse dormindo. O Kamogawa logo notava, ele havia disfarçado muito bem até ali, mas era nítido que ele estava à beira de outra crise. O gongo soava e, por instinto, ao ouvir aquele som, o Nekota voltava para a luta. Uma saraivada de socos era disparada pelo sargento Anderson, mas tudo que fazia era atingir o ar. Um counter certeiro chegava ao rosto do militar. Ele tentava de novo e de novo era contragolpeado. Múltiplos golpes agora começavam a oprimir aquela montanha de músculos. Mais um soco e o sargento estava prestes a cair. Aquilo era incrível. Aquele homem que tanto desprezava o povo japonês estava sendo humilhado e massacrado como se não fosse nada. Só mais um soco. E era tudo que o Nekota precisava. Aquele soco derrubaria o Anderson. E ao se esquivar mais uma vez, ele conseguia a brecha necessária. Porém, nesse instante, o instinto de sobrevivência do sargento, aliado à sua personalidade assustadora, levaria o Nekota de volta à estaca zero. O mesmo punho que o Nekota havia desviado voltava, mas dessa vez era na sua nuca. Rabbit Punch. Um golpe mortal proibido no boxe.
Esse soco ilegal atinge diretamente a nuca do adversário, com o intuito de danificar a medula espinhal, causando um dano devastador ao cérebro. Esse golpe, se bem aplicado, pode causar sequelas irreversíveis a quem é atingido. Ser socado dessa forma seria perigoso para qualquer um, mas para alguém que já possui danos cerebrais graves, seria bem pior. O Nekota caía de joelhos. O Kamigawa se desesperava, ele implorava pro Nekota parar ali. Já tinha sido suficiente, ele foi muito bem, não precisava ir além daquilo. Ele poderia parar. O quê? Parar? Não seja idiota. Eu quero que essa seja uma luta decisiva. E depois que tudo acabar, eu vou voltar pro interior. Se eu não fizer isso, o Kamigawa vai saber. Ele vai saber que tudo começou naquela luta. Eu não quero que ele se sinta culpado. Eu vou embora sem dizer uma única palavra. Então você, Kamigawa, vai poder trilhar o caminho de um verdadeiro lutador. Seja por uma força de vontade inabalável ou por um milagre, mesmo com aquele dano todo, o Nekota ainda conseguia ficar de pé. Mas isso não seria o suficiente. Agora seus sentidos de coordenação já não eram mais os mesmos. A retaliação por parte do americano chegava. Socos eram disparados a rodo, sejam no rosto ou no corpo, não davam nem tempo do Nekota cair. E outro soco já chegava logo em seguida. Se continuasse daquele jeito, se aquela luta continuasse, ele ia morrer. O Kamigawa então parava tudo, entrava na frente e protegia o seu amigo. O Nekota, já quase morto, nem sequer era capaz de respondê-lo. Em um momento tão delicado como aquele, a plateia toda se silenciava. E em meio a todo aquele silêncio, tudo que se podia ouvir era a voz do sargento. Aquele sargento que os desprezou o tempo todo, o sargento que ao se ver acuado recorreu a um golpe sujo. O sargento covarde que não era capaz de aceitar a derrota, mais uma vez sairia vitorioso. Me dê um tempo. Só espere até as feridas do Nekota se curarem. Ainda existem lutadores capazes de te enfrentar aqui no Japão. Você ainda não enfrentou os meus punhos. A plateia e a loucura, o Kamigawa seria o próximo da fila a enfrentar aquele americano? Ele seria aquele que vingaria todos os lutadores caídos? Bom, aparentemente era isso que ia acontecer. No hospital, o caso do Nekota era grave. O médico sequer sabia quando ele abriria os olhos novamente. E no melhor dos cenários, ele ainda teria sequelas graves que afetariam sua coordenação motora pelo resto da vida. O seu cérebro, já danificado somado aos golpes recebidos na luta, destruíram seu corpo por completo. O médico não entendia como que alguém que já estava em uma situação de risco se coloca em uma situação como essa. Como ele poderia passar por isso e não dizer a ninguém. Embora todos ali na sala não entendessem, o Kamigawa entendia. Ele entendia o orgulho do Nekota em esconder isso de todos. Ele entendia o seu desejo de derrotar aquele cara e se provar. Por isso, ele pedia que ele aguardasse só mais um pouco. Só mais um pouco, e quando ele acordasse, tudo estaria terminado. E aquele americano nunca mais ousaria subestimá-los novamente. Assim, um monstro surgiria. Todos os dias a rotina era pesada, corrida com pneus, pular corda, exercício para fortalecer o soco, até mesmo correr mais rápido que um trem. Esse seria o treinamento do Kamigawa a fim de forjar um corpo de aço. Se o aço poderia absorver o dano dos socos do Anderson, então era certo de que o aço também poderia infligir dano. Então, seria a hora de transformar aqueles dois punhos em armas sagradas. Um tronco enfiado na terra. Durante todos os dias, até o dia da luta, o Kamigawa socaria aquele tronco. Mesmo que sua resistência falhasse, mesmo que sua pele rasgasse ou seus ossos se quebrassem, dane-se, ele criaria algo intocável. Seu objetivo era claro. Ele não tinha a velocidade do Nekota, ele não poderia contragolpear em excesso como seu amigo. Tudo que ele tinha era uma chance. Se apenas uma brecha que seja surgisse no combate, ele faria bom uso disso. Nessa única chance, ele arrebentaria o corpo do Anderson. Se o foco do Nekota eram os golpes no rosto, ele seria diferente. Ele focaria tudo no corpo e reduziria os ossos daquele americano a cinzas. Mas se seu intuito era criar um corpo de ferro, o sargento pensava igual. Seu treinamento era tão ou mais rígido que o do seu adversário e ele criaria um corpo esculpido como uma rocha. Um corpo capaz de resistir a qualquer soco. O punho que quebra tudo contra o corpo inquebrável, quem sairia vitorioso? E é no capítulo 408 que tudo finalmente começava. O Dankichi aparecia para levar o Kamigawa para a luta, no entanto, ele não o encontrava. E além disso, algo parecia estranho. Aquele tronco que o Kamigawa estava há dias socando não estava mais lá.
Ele poderia tê-lo retirado de lá, será? Será que alguém havia levado aquele tronco? Ao olhar mais de perto, Dankishi gelava. O tronco estava completamente enterrado no solo. Como aquilo era possível, fazer aquilo com um martelo ainda seria extremamente difícil. E ele o fez única e exclusivamente com seus punhos? Era difícil de acreditar, mas se essa era de fato a realidade, o que ele tinha junto de si não podia ser chamado de nada além de Tekken, ou um punho de ferro. No hospital, nosso lutador se despedia do seu melhor amigo. Ele iria pra guerra. A Yuki, vendo que ele poderia ter um destino semelhante ou até mesmo pior que o do Nekota, tentava de novo. Mais uma vez, ela tentava se declarar pro Kamogawa. Mas tudo que ela ouvia era pra ela ficar com o Nekota. Nesse caso, pra sempre. Esse era o ponto final na relação dos dois, ele não tinha nenhum interesse nela. No momento, tudo que ele queria era esmagar o seu adversário. Seu olhar era como de um verdadeiro guerreiro. O local dessa vez estava mais cheio do que antes. Ao caminhar para o ringue, o Kamogawa sentia a ansiedade tomar conta. Ele havia sacrificado tudo, seja a garota que ele gostava ou até mesmo seus punhos. Ele sacrificou tudo para essa luta. Tudo para vingar o seu melhor amigo. Ele pedia ao Dankishi que lhe desse o seu espírito. E com um tapa na cara para motivá-lo, ele estava preparado. Os dois lutadores subiam no ringue e a plateia não parava quieta. Você percebeu, né, Kamogawa? O corpo dele tá diferente da última vez, em especial o seu torso. Aquele abdômen é como se fosse feito de pedra. Entendi. Acho que no fim ele adivinhou onde eu miraria. Se seu corpo é como uma pedra, não importa. Pedras podem ser quebradas. Ambos iam para os seus corners, entravam em posição e o gongo soava. O Anderson se surpreendia, ele pensava que, como o anterior, o seu adversário tentaria usar o combate de longo alcance a seu favor, somado isso à sua falta de peso para gerar mais velocidade. Mas em questão de instantes, o Kamogawa estava bem na sua frente. A sua mira era certeira e se ele só tinha uma chance, então era melhor que essa chance surgisse logo no começo. Um soco em cheio era desferido, mas para surpresa de todos, bloqueado com o braço. Porém, a realidade logo aparecia e lá estava, a marca perfeita do punho de ferro imprimida no braço do americano. O sargento logo notava que não deveria abrir qualquer brecha. Ele derrubava o Kamogawa com uma facilidade extrema e logo a mesma diferença de sempre começava a aparecer. Diversos socos disparados de uma vez, com todos pegando em cheio. O boxeador japonês era lançado ao solo, mas logo levantava. Tudo isso só para apanhar mais. Se ele tentava atacar, um contragolpe chegava. Se ele tentava bloquear, era derrubado. O Kamogawa estava completamente destruído. Nem ele, nem o Dankishi conseguiam sequer contar quantas vezes ele for atingido. Entra round, sai round, ele estava completamente acabado. O Miguel, a fim de acabar com aquilo logo, aconselhava o sargento a finalizar de uma vez com uma direita devastadora no próximo round. Os auxiliares saíam, um gongo suave, e novamente o Kamogawa retornaria para aquela sessão de tortura, porém, dessa vez era diferente. O Nekota aparecia para ele. Nessa hora, ele se dava conta. O que ele estava fazendo? Ele estava sofrendo com a simples dor daqueles golpes? Aqueles golpes e a sua dor não eram nada, se comparado com o que a Yuki e o Nekota passavam. Os dois estavam a ponto de colapsar, seus corpos estavam a todo tempo em risco e mesmo assim eles seguiam em frente. Vencer aquela luta era nada se comparado ao que aqueles dois tinham que enfrentar todos os dias. Como Dankishi havia feito no início da luta, agora era a vez do Nekota passar seu espírito pro seu amigo. Ele socava, porém o seu soco não parecia ser tão forte. Ele se desculpava por seu soco ser tão fraco. Era tudo que ele tinha. Isso machucou Nekota. Esse foi o soco mais doloroso que eu já tomei em toda a minha vida. Agora sim, eu tô pronto. Se o Kamogawa quisesse mesmo vencer aquele cara, ele não poderia recuar. Se ele quisesse acertá-lo, ele não deveria buscar se esquivar dos golpes do americano. Ele deveria aceitar tais socos de bom grado. E só aí ele teria a sua tão esperada chance. Segundo o Nekota, a única chance de vencer o Anderson era não fugir. A única chance era deixar de ser covarde e abraçar a dor. Porém, tomar uma direita daquele cara em cheio, ainda mais no estado atual do Kamogawa, aquilo poderia até mesmo causar sua morte. Mas que se dane, ele não ligava, seja a morte ou a derrota, ele apostaria tudo no seu punho. A luta retornava e o massacre vinha junto. Novamente uma série de socos eram disparados.
Mesmo que tentasse atacar, as suas tentativas eram frustradas. As pernas do Kamigawa travavam, ficar em pé já era um desafio para ele. Mais socos chegavam e mesmo a plateia implorava para que alguém parasse aquilo. Aquela não era mais uma luta, mas sim uma execução pública. Mas o Kamigawa não pararia. Não fazia o seu estilo. Ele passaria por cima de qualquer coisa para alcançar o que ele quer. Nem mesmo a morte pode pará-lo agora. O seu olhar era de fome. Fome de vitória. Os socos continuavam chegando. Dessa vez, um devastador de cima para baixo arrebentava com ele. Todos achavam que estava acabado, mas lá estava. Ele ainda estava de pé. Se eu não tivesse tomado o soco do Nekota, agora há pouco eu não teria conseguido ficar de pé. Comparado com ele, você não é nada. Você é muito fraco, americano. O sargento não suportava mais. Se aquele japonês não cairia por bem, então ele acabaria com ele permanentemente. Ele ia matar o Kamigawa. A direita chegava, e essa era a oportunidade que ele tanto esperava. Porém, era frustrado. De alguma forma, a direita do sargento conectou primeiro. Ou melhor, ele percebeu que seria contragolpeado e mudou a direção do golpe. O Kamigawa já não aguentava mais, os socos acumulados já estavam o matando. Ele estava pronto para cair, até que a Yuki gritava por ele. O Nekota estava ali sentindo tanta dor quanto ele, e lutando para se manter de pé. Ele não seria um homem de verdade se não pudesse cumprir com sua promessa. Do lado dos americanos, a certeza de vitória era clara. Eles comentavam que mesmo que o sargento fosse pressionado, bastava usar o mesmo golpe da última vez e tudo estaria acabado. O Rabbit Punch. Mas o Miguel alertava que não seria assim dessa vez. O Anderson, mais do que ninguém, sabe que usar um golpe como aquele é uma vergonha para qualquer boxeador. Agora, com aquele corpo rígido como uma rocha, ele havia voltado ao seu auge, a sua forma original. Em outras palavras, o sangue de um verdadeiro boxeador corre pelas suas veias, e o orgulho de um boxeador não seria quebrado com um golpe sujo. Devo admitir, japonês, você é forte, é um boxeador surpreendente. É por isso que eu não vou me esconder atrás de uma vitória por decisão. Eu vou derrotá-lo com tudo que tenho. Vou apostar o orgulho e a vontade de um verdadeiro boxeador e irei derrotá-lo. O ringue se silenciava. O Kamigawa a essa altura estava tão danificado que nem sequer conseguia andar até o seu adversário, estando a ele esperar que o Anderson viesse. Esperar que a morte viesse lhe buscar. Um soco era disparado e agora, mais uma vez, a direita vinha. Ele precisava aceitar aquele soco com tudo que tinha. Não importava como, ele deveria suportar. O soco acertava em cheio, mas ao invés de ver o seu oponente caído, tudo que o Anderson via eram os olhos com sede de vitória. Ele percebia que a retribuição viria, então logo cerrava os seus dentes. Mas o que ele não esperava é que seu adversário em momento algum visava sua cabeça. Um golpe devastador era disparado. E de repente as costelas do sargento Anderson estavam em pedaços. Os punhos do Kamigawa sangravam, o sangue escorria pelas luvas. Ele entendia que seu punho estava completamente quebrado. Os seus ossos já estavam rasgando a pele, mas ele não deveria parar. Que se dane a dor, ainda lhe restava um punho. Um punho é tudo que ele tinha para acabar com tudo aquilo de uma vez. O Miguel gritava para o sargento levantar a sua guarda ou ele seria nocauteado. A sua resposta era a guarda cruzada, protegeu o seu rosto por completo. No entanto, ele se sentia no escuro. Mas por quê? Porque o golpe não acertava a sua defesa, e era lá de baixo que ele vinha. Seu alvo novamente seria o corpo. Com um dos socos mais lindos de toda a obra, o corpo do Anderson era destruído e marcado com um punho de ferro devastador. O impacto era tamanho que ele voava para longe e caía. 2 socos eram suficientes para liquidar aquele monstro a nada. O juiz abria a contagem, o Kamigawa agonizava de dor, seus punhos estavam destruídos. Ele fez o que podia, esse era todo o seu potencial como boxeador. De repente, ele ouvia gritos. Já desanimado, pensava ser o sargento que havia se levantado. Porém, a realidade era que o sargento Anderson não podia continuar. O Miguel se aproximava, erguia o punho do jovem Kamigawa e declarava: ele havia vencido. Ao tocar naquele punho, ele percebia, eles estavam em pedaços. Ele se espantava. O quão grande tem que ser a sua vontade de vencer uma luta a ponto de você destruir os seus punhos? Que tipo de treinamento aquele cara havia feito? Ali o Miguel entendia que os japoneses não poderiam ser subestimados. E no futuro, quem sabe, talvez eles pudessem elevar o boxe ao próximo nível. Ele se deparava com aquele sangue.
que nas palavras dele era o sangue de um verdadeiro samurai. E enfim, tudo estava acabado. Enfim, aqueles três poderiam descansar. Após o fim de tudo, vem a despedida. Como prometido, o Nekota voltaria ao interior, uma vez que ele não tinha mais nada que o prendesse a Tóquio. A Yuki ia com ele, ela cuidaria do Nekota a fim de ajudá-lo na sua recuperação. Eles se despediam do Kamogawa, que ficaria em Tóquio apenas para trilhar o seu caminho, no mundo das lutas. Eles entravam no trem, porém algo incomodava o Nekota. Se a Yuki estava indo com ele por pena ou falta de opção, ela poderia descer do trem ali mesmo. Ele queria que ela fosse junto dele por vontade própria, e não por obrigação. Ela então, apenas para não se arrepender, tentaria uma última vez. Ela descia do trem e tentaria confessar o seu amor ao Kamogawa. Mas pela última vez, antes que ela pudesse dizer, ele dava um soco no ar e a interrompia. Sabe de uma coisa? Eu ainda preciso treinar muito. Mas eu percebi uma coisa. A satisfação de completar algo após tanto trabalho duro e a gratidão que as pessoas ao seu redor sentem por isso. A luta é uma coisa realmente incrível. Não tem como eu deixar isso pra trás. Vou devotar minha vida a lutar. Não há nada que eu ame mais nesse mundo. Ela então, meio decepcionada, entendia o que ele quis dizer. Ela subia no trem e se despedia. Mas antes, o jovem Kamogawa fazia uma promessa para ela. Ele falava sobre como o boxe era incrível e que ele queria passar o resto de sua vida estudando sobre esse esporte. Mas querendo ou não, seus punhos nunca mais voltariam 100% ao normal. E sendo assim, tudo que lhe restava era plantar sementes para uma nova geração de lutadores, treinando novos boxeadores com base em tudo que ele e o Nekota aprenderam, e ele prometia a ela que um dia, um desses seus alunos se tornaria o campeão mundial. E quando isso acontecesse, ele encontraria ela e a contaria sobre como o punho herdado conquistaria o mundo, sobre como ele produziria um verdadeiro campeão. Enfim, esse foi o vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal. Videozinho longo esse daqui, né? Mas quando é Hajime no Ippo não tem jeito. Hajime no Ippo é outro patamar. Hajime no Ippo não dá pra fazer um vídeo curto, simplesmente. E essa luta aqui em particular, essas duas lutas no caso, né? A do Nekota contra o Anderson, a do Kamogawa contra o Anderson, me marcaram demais quando eu li o mangá na época. Eu me lembro que eu li a luta do Takamura contra o Hulk, pra mim já foi um absurdo, e aí depois eles me colocam esse flashback insano do Kamogawa pra gente. E eu me lembro que a minha reação a tudo isso quando terminou a história do Kamogawa é que eu tava igual o Aoki e o Ippo. Pra quem não sabe, ele tava contando essa história pro Aoki e pro Ippo. E quando ele termina de contar, os caras tá quase chorando, os caras tá desmoronando de tão bonita que era essa história. E eu tava do mesmo jeito quando eu terminei de ler. Pra mim essa é uma das melhores histórias de Hajime no Ippo, tem uma das melhores lutas, cenas marcantes, é insano, é muito bom. Mas vocês viram que pra fazer sobre essa luta, que nem é minha favorita, como eu disse, ela é muito boa, me marcou muito, mas não é minha favorita, já foi essa duração inteira. Então imagine quando eu fizer vídeo sobre a minha luta favorita, por exemplo, que é Ippo vs Sendo 2. Imagine quando eu fizer vídeo, então, sobre o meu personagem favorito dessa obra, que é o Oli. Quando eu fizer um vídeo sobre o Oli, vai ser 2 horas de vídeo tranquilamente, que vai ser podcast. Vocês só vão sair escutando aqui porque vai ser insano, vocês não têm noção. Mas enfim, é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Eu vou ficando por aqui. Valeu e falou!